Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, e águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, e para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Aleluias. Aleluia, Jesus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,4. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Glória a Deus, aleluias, graças a Deus por essa fonte de água viva, que é a palavra. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Quero te convidar a ficar aqui comigo uns minutinhos para que a gente possa meditar numa palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra de bênção, de vitória. Queridos irmãos, como que a gente consegue a vitória?
para todas as áreas da nossa vida. É através da palavra de Deus. É quando a gente ouve a palavra, quando a gente entende a palavra e a gente pratica. Aqui tem vitória, aqui tem bênção, aqui tem cura divina. E o principal de tudo, queridos irmãos, tem salvação para nossa alma, tem transformação de vida, tem mudança de mente. E o nosso Senhor Jesus e o querido Espírito Santo nos ajuda e nos capacita. Então, queridos, nós precisamos meditar na sua palavra todos os dias, irmãos, todos os dias. Assim como a gente alimenta a nossa alma, assim como a gente alimenta o nosso corpo, quer dizer, assim como a gente alimenta o nosso corpo com o arroz e o feijão todos os dias, a gente também precisa alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, tá? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6, que diz assim, versículo 6, diz assim: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. 7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vocês. 8. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, queridos irmãos, somente esses versículos aqui, o que nós observamos nesses versículos aqui, que o Pedro deixou para nós, o apóstolo Pedro deixou, queridos irmãos? Qual é o primeiro passo? Em outras traduções diz assim, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo. Em outras traduções diz assim: resiste ao diabo e ele fugirá de vós, tá? Então, queridos irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Qual o primeiro passo para que a gente possa resistir a ele? O que é resistir? Em primeiro lugar, o que é resistir? Resistir, o que é a palavra resistência, irmãos? A resistência é alguma coisa que dá um suporte, que dá também uma oposição, né? Resistência, imagina aqui que a minha mão é uma resistência e eu tô empurrando e a mão não sai do lugar, ela tá suportando, ela tá resistindo, né? Isso é o significado da palavra resistência. Também o significado da palavra resistência quer dizer fazer uma oposição, né? Quando alguém diz assim: fulana, faz isso pra mim, aí a gente não faz, não quero fazer. Fulana, tu quer isso? Não quero. Tu quer vir aqui? Não quero. Então ela tá resistindo, tá? Então esse é o significado da palavra resistência. Quando o nosso inimigo, queridos irmãos, ele nos manda fazer algo, o cristão, a gente não faz. Mas as pessoas que não têm ao Senhor Deus, que não têm ao Senhor Jesus como seu Salvador, elas fazem. Elas estão sobre o comando dele. Elas fazem tudo que ele quer. E quando a pessoa faz tudo o que o inimigo quer, o que ela pensa? Ela pensa que é a vontade dela. Ela pensa assim: é a minha vontade ser escrava do álcool, é a minha vontade ser escrava do cigarro. Ela pensa assim: eu fumo porque eu quero, né? Eu me lembro que o meu pai, ele fumava muito e ele sempre dizia assim, e bebia muito também, no momento que eu quiser eu paro. Só que ele não conseguia parar. Ele se levantava de manhã assim, tremendo. Enquanto ele não começava a beber, ele não se acalmava. E ele ficava naquela tremura por causa do quê? Do vício, por causa da escravidão da bebida. E quando ele começava a beber, ele já começava de manhã cedo e ia até a madrugada, ele se acalmava. Aí quando era daqui a pouco, ele já se transformava, já ficava totalmente diferente. A gente naquela época não entendia o que acontecia. Hoje eu entendo o que acontece. Hoje eu entendo que era o inimigo que tomava conta dele e ele já não era mais ele que estava agindo. Era o inimigo. Então, queridos irmãos, o que eu vejo com tudo isso? Que o inimigo, ele domina as pessoas que não têm Cristo. Porque ele tem acesso àquelas pessoas que não têm Jesus, que não têm Cristo,
que não caminham com Cristo, que não acreditam no poder dessa palavra, que não segue, que não obedece essa palavra. Ele tem acesso, ele tem liberdade a elas. Então é nesse sentido que este versículo fala, queridos irmãos. Humilhem-se, e para que a gente possa fazer uma oposição, uma resistência, como já expliquei o que é, ao inimigo, a gente tem que se humilhar perante Deus. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O que o Senhor passa para mim nessa passagem aqui de ensinamento? Que as pessoas têm que querer, queridos irmãos. A pessoa que precisa ser liberta da escravidão do pecado, da escravidão dos vícios, da pornografia, da prostituição, ela precisa querer. Se ela não quiser, ela não vai ser liberta nunca. Pode ir na igreja, pode alguém orar por ela, pode alguém expulsar o mal, se ela não quiser. Então, para ela querer, ela tem que entender. Na mente dela, ela tem que entender qual é a gravidade da situação que ela está, qual é o comprometimento e aonde essa situação, se ela não se arrepender, vai levar ela. Qual o fim da vida dela. O que acontece? Por que muitas pessoas às vezes não querem libertação? Primeiro, porque elas não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam às vezes na igreja. Segundo, queridos irmãos, porque elas também não acreditam que quando sair daqui dessa vida, o fim das pessoas que não têm Jesus vai ser muito triste. Elas não acreditam às vezes nem que vai continuar vivendo. Eu me lembro que meu pai tinha uma certa época, e muitas outras pessoas que eu conversei, que dizia assim: depois que a pessoa morreu já era, a gente tem que aproveitar a vida enquanto estamos aqui, a gente tem que fazer tudo o que a gente tem vontade, a gente não pode se negar nada, porque quando sair daqui acabou, não tem mais nada, já era, a pessoa vai ser exterminada. Mas não é assim que a Bíblia diz, queridos irmãos. A Bíblia diz que nós somos espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. A nossa alma, ela é imortal, né? Ela é imortal. Nosso espírito e a nossa alma é imortal. O nosso corpo, sim, é mortal, mas a nossa alma, o nosso espírito, não. Elas vivem para sempre. E aí, o que a Bíblia diz, queridos irmãos? Que aquele que tem o Senhor Jesus, que aquele que recebeu o Senhor Jesus, que recebeu o sacrifício do Senhor Jesus para perdão dos pecados, essas pessoas, queridos irmãos, vão ter direito a desfrutar da eternidade com Deus. E além disso, enquanto nós estamos aqui, nós também podemos ser livres, podemos desfrutar de uma vida abençoada, uma vida de saúde, uma vida de paz, uma vida de alegria na presença de Deus, né? Às vezes existem pessoas que não têm vícios, não têm Jesus e não têm vícios. Alguém pode dizer: mas eu não tenho Jesus, eu não vou na igreja, eu não tenho vício e eu sou bonzinho, eu faço boas obras, eu faço caridade, eu ajudo aquele outro, enfim. Mas, queridos irmãos, mesmo essas pessoas precisam de Jesus para salvar as suas almas. Pode ser que elas tenham uma vida aqui muito boa, pode ser que tenham até dinheiro, pode ser que tenham uma vida muito confortável. Mas se elas não tiverem Jesus, queridos irmãos, quando saem daqui, elas não têm o lugar preparado. Porque o Senhor Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e aonde eu estiver, vocês estarão também. Então, a nossa salvação não é pelas boas obras que a gente faz, embora um cristão verdadeiro tenha boas obras, mas a nossa salvação não é pelas boas obras, a nossa salvação é pela graça e pela fé em Cristo Jesus, queridos irmãos. É dessa maneira que nós somos salvos. A Bíblia também nos conta a história de um homem, lá em Atos capítulo 10, que ele era um homem, o Cornélio, ele era um homem que tinha boas obras, tinha orações, tinha esmola, e as orações dele subiam diante de Deus, porque ele era um bom homem. Mas mesmo assim foi necessário que Pedro fosse lá, pregasse para ele, ele foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, aceitou Jesus para que ele pudesse ser salvo, mesmo ele tendo toda aquela bondade que ele tinha, todas aquelas obras que ele tinha. Então a Bíblia nos ensina, queridos irmãos, muitas pessoas estão enganadas, muitas pessoas fazem boas obras, têm bom comportamento, mas estão enganadas.
Para a salvação é necessário aceitar Jesus. Todos precisam aceitar Jesus. Todos precisam conhecer Jesus e caminhar com Ele, amém? Para serem salvos. Então, queridos irmãos, queridos amigos, você que me ouve aqui, você que entrou aqui pela primeira vez nesse canal, preste atenção nessa palavra. Preste atenção em todos aqueles que têm pregado a palavra, que são homens de Deus, mulheres de Deus. Eu sei que tem uns que, infelizmente, não pregam a palavra por amor, mas Deus, Ele vai tratar, Ele é justo, Ele vai cuidar de cada pessoa. A Bíblia também diz, queridos irmãos, tudo que a gente fizer aqui, por meio deste corpo, a gente vai ter um acerto, a gente vai ter uma recompensa, por tudo que a gente fizer por meio deste corpo de bom ou de mal. E o que me levou a gravar esse vídeo aqui nessa passagem, queridos irmãos, é porque eu me lembrei de uma pessoa que uma vez eu preguei para essa pessoa, e era uma pessoa muito envolvida com as trevas, era uma pessoa muito envolvida, muito cheia de demônios. E aí a pessoa dizia assim, que queria Jesus, mas ela não queria, realmente ela não queria. Então ela não foi liberta, porque ela não queria Jesus. E aí um dia eu perguntei, Senhor, por que essa pessoa não foi liberta? E o Senhor disse, porque ela não quer de verdade. Então, eu estava lembrando dessa pessoa, porque eu orei muito por essa pessoa e falei de Jesus por essa pessoa, eu tinha muita pena, mas era uma pessoa muito, 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 muito cheia de demônios e muito envolvida com as trevas. E aí, queridos irmãos, eu me lembrei e o Senhor disse, porque ela realmente não quer. Então a pessoa tem que querer, queridos irmãos. Se a pessoa não quiser uma mudança de vida, uma transformação, ela não vai ser liberta, ela vai continuar naquela escravidão. Ela vai continuar. E hoje também eu estava vendo a entrevista de uma moça que é filha de pastora, uma pastora muito conhecida, muito famosa, e ela cresceu na igreja, ela cresceu ouvindo a palavra, e ela se afastou, se desviou, e se desviou no sentido duplo da vida, se é que vocês me entendem, né? Ela é uma moça e se desviou no sentido duplo. E aí, queridos irmãos, ela disse que ela tentava de tudo no começo, lutando contra aquilo, né? Contra a cabeça dela que mudou, que se desviou para o outro lado. E ela não conseguia, irmãos, ela não conseguia. E eu fiquei pensando e perguntei para Deus, Senhor, por que acontece isso com algumas pessoas que não conseguem a libertação? E aí, irmãos, o Espírito Santo me fez entender que tudo está na vontade da pessoa. Porque quando a pessoa realmente quer, queridos irmãos, ela luta contra aquela vontade. Ela luta contra aquilo. Às vezes a pessoa pode passar a vida toda lutando contra aquela vontade, mas se ela não ceder ao pecado, ela vai ser salva, embora ela tenha vontade, embora sinta a tentação, mas ela vai ser salva. Vai ser salva. Olha o que o versículo fala aqui, meus queridos irmãos, ó, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, e sejam fortes na fé. Lembre-se que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, muitas vezes, irmãos, o cristão ele vai ser provado. Muitas vezes o cristão ele vai passar por sofrimento. Por causa de quê? Pela renúncia da sua velha natureza, pela renúncia das suas vontades. Então, queridos irmãos, é necessário, mas ele vai ser salvo. Ele não vai deixar de ser salvo por isso, se ele obedecer a palavra, se ele vencer sua vontade. Então é uma luta às vezes. Tem pessoas que vão lutar a vida toda contra a sua vontade, para agradar a Deus. Mas Deus capacita, Deus fortalece, queridos irmãos. Deus sustenta cada pessoa quando ela quer ser fiel a Deus, quando ela quer permanecer na fidelidade, amém? Então pense sobre isso, queridos irmãos. Reflita sobre essa palavra, busque a Deus, tenha o seu devocional, tenha o seu momento de oração, independente da igreja. Não deixe para buscar Deus só quando vai no culto. Busca Deus antes de ir ao culto.
ora pelo culto, né? Para aquelas pessoas que têm oportunidade sejam usadas por Deus, para que almas sejam alcançadas. E não desanima diante da dificuldade, porque Deus te capacita a vencer, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, beijo no coração.